Bom, esse exercício, a ideia dele é que ele seja para quebrar a cabeça mesmo em situação prática, tá? Então, tem várias maneiras de resolver esse exercício, essa situação. Mas tem uma que é a mais comum dentro de laboratório, é a mais efetiva, mais rápida, tá? E no laboratório, a gente não vai pro caminho só pro caminho que eu tenho mais certeza. Ele vai pro caminho que é mais efetivo mesmo, que seja mais rápido no dia a dia de um laboratório. Então, hora que bater o olho, a gente precisa de 5 soluções para um teste de controle de qualidade. E eu preciso de 150 ml de cada uma para o teste, certo? Então, o que eu poderia pensar no primeiro momento? Fazer do zero. O que é fazer do zero elas? É todo aquele passo a passo de verificar a massa molar, adequar o número de mol, fazer adequação de volume e ter a massa que eu vou pesar de cada uma para fazer, né? O passo a passo do zero. A solução não está pronta, eu vou desde olhar na tabela periódica e fazer todas as adequações, aqueles 3 passos, a gente pode fazer isso para cada uma e você vai ter as 5 soluções prontas. Essa maneira de pensar é a mais efetiva? Não. Porque, gente, pesar ir lá, pesar, fazer o peso correto, fazer a solução, pesar num becker, lavar a vidraria, transferir para um balão, isso demora mais. Então, na prática, não seria essa a escolha da maioria das pessoas. O que a gente pensaria? Não é a mesma substância que é a vitamina C, todas elas? Puxa, então eu posso diluir. Diluir é só você pipetar e transferir para um outro balão e completar o volume, é mais rápido. Só que o exercício é muito claro, você não tem nenhuma pronta. Então, você precisa fazer uma do zero e as demais a gente fazer a diluição. Então, pensando num esquema, seria assim, então, uma solução, segunda, terceira, a quarta e a quinta. Tô fazendo tudo por balão, tá? A primeira solução, se eu for pensar em diluir, lembra que para eu fazer diluição, eu preciso colocar solvente. Colocar solvente significa que as outras soluções têm menor concentração. Ou seja, a primeira que você vai diluir tem que ser a mais concentrada de todas para ser possível diluir as outras. Então, essa, de todas elas, qual que é a mais concentrada? É a de 2 mol por litro. Então, essa primeira vai ser a minha mais concentrada. E a partir dela, eu posso diluir as demais, tá? Tem várias maneiras de fazer isso também. Dessa, eu diluo todas, que é a maneira que eu vou fazer aqui com vocês. Ou, essa, eu diluo essa. Essa, eu diluo essa. Essa eu diluo essa eu diluo essa, tá? Tem 2 maneiras de pensar. Eu vou fazer todas partindo dessa. Essa aqui, que é a primeira, a gente chama muito, é muito comum a gente chamar de solução mãe. Por que mãe? Porque a partir dela, todas as outras vão ser produzidas, tá? Então, eu já sei que essa é a que eu vou ter que partir do zero. Essa é a que eu vou ter que fazer massa molar, adequar o número de mols, ok? E quanto que eu vou fazer de volume dessa? Eu vou fazer 150 ml? Se eu fizer 150, a hora que eu pipetar daqui para transferir para cá, concorda que diminui aqui? Aí eu pipeto para transferir para cá, vai diminuindo. No fim, eu não vou mais ter 150 que eu preciso dela. Então, de verdade, eu ainda não sei quanto que eu tenho que produzir dela. Eu vou precisar ver qual volume eu vou precisar para diluir cada uma, somar com 150 que eu preciso dela mesmo, que ela tem que estar pronta nessa quantidade para fazer o teste. Então, de verdade, eu estou usando essa solução. Eu preciso garantir que tenha 150 aqui para eu fazer o teste e eu preciso garantir que tenha o suficiente para eu ir pegando e diluindo, tá? Então, como que a gente vai fazer? Vamos pensar na minha primeira diluição? Quanto que eu pego dessa para transferir para cá? Então, minha primeira diluição. Então, quantas diluições eu vou ter que fazer? É daqui pra cá. Quantas diluições eu vou ter que fazer?
Uma diluição, 2 diluições, 3 diluições, 4 diluições. Então, vamos fazer a primeira. C1, V1, C2, V2. Quem que é o C1? É sempre meu 2 mol por litro. Quanto que eu vou pegar dessa de 2 mol por litro para fazer a minha primeira diluição? É exatamente o que eu quero saber. Qual que é a concentração que eu quero chegar? Vou fazer essa de 1, vou fazer essa daqui. Aqui a de 1,5, aqui a de 1, aqui a de 0,5 e aqui a de 0,2. Então, vou fazer essa primeira, ok? Então, 1,5. Qual que é o volume que eu preciso dela? 150, ok? Então, fazendo o cálculo aqui, 1,5 vezes 150. Meu volume 1 igual 112,5 ml. Então, eu preciso de 112,5 dessa para pipetar, passar para a minha segunda e completar para 150. Que aí, o resto, até dar 150, vai ser solvente. Mais solvente para chegar em 150, tá? Então, o meu primeiro volume que eu preciso para fazer a diluição é esse. O segundo passo da minha diluição, de novo, C1V1 igual C2V2. Minha solução inicial é essa, então 2 mol por litro. Quanto que eu preciso dela agora para fazer a segunda? Que é 1 mol por litro num volume de 150. O meu V1 vai ser 75 ml. Então, eu preciso de mais 75 ml dessa para conseguir transferir para minha segunda e completar o volume, mais solvente para completar até 150. Meu passo 3. C1V1, C2V2. Minha solução inicial é a mesma, 2. Quanto que eu preciso dela para fazer a terceira, que é de 0,5 mol por litro no volume de 150. Meu volume é 37,5 ml. Gente, estão entendendo? Isso que eu tô calculando aqui é quanto que eu preciso dessa solução aqui para conseguir fazer a minha diluição. E aí, o meu quarto passo, que é para fazer a última a partir da primeira, C1V1 igual C2V2. C1, a minha mais concentrada. Quanto que eu preciso dela para fazer a minha última, que é 0,2 vezes 150. Então, meu volume é 15 ml. Ou seja, gente, eu peguei, eu calculei aqui quanto que eu preciso pipetar dessa para fazer a primeira, quanto que eu preciso pipetar dessa para fazer a segunda, quanto que eu preciso pipetar para a terceira e para a quarta, certo? Só que, então eu tenho que ter esse estoque de volume a mais do que o 150, porque eu ainda preciso de 150 dela mesmo para o teste. Então, vamos ver quanto que a gente vai precisar desse volume? 112,5 mais 75 mais 37,5 mais 15. Eu preciso num total para diluição de 240 ml. Então, eu preciso de 240 só para conseguir produzir as outras. E eu preciso ter 150 aqui no final de tudo isso. Eu tenho que ter 150 aqui para fazer o teste que eu preciso. Então, 240 mais os 150 que eu já preciso dela. 390 ml. Eu preciso de ter aqui dentro, no mínimo, 390 ml para conseguir ter o suficiente para diluir e para ter os 150 no final.
390 não dá, é muito quebrado para isso. Se eu fizer 400, muito próximo, pode ter algum erro de pipetagem. Então, quanto que eu vou fazer dessa solução com segurança para diluir todas e ainda ter o suficiente? Eu vou produzir 500 ml dela. Agora sim, sabendo o total que eu preciso, eu vou fazer ela do zero. Como é que eu faço ela do zero? Então, a minha substância é C6H8O6. Vamos calcular primeiro a massa molar. Massa molar dele, depois do cálculo, eu fiz a massa molar, então 6 vezes 12 mais 8 vezes 1 mais 6 vezes 16. A massa molar, depois do cálculo, deu 176 gramas por mol. Ok, então eu tenho 176 gramas em 1 mol. Ok? Eu quero fazer quantos mols? 2. Aí aqui entra aqueles 3 passos que a gente viu no primeiro e segundo roteiro. X. Então, 176 vezes 2, precisar de 352 gramas, tá? Mas 352 gramas é para fazer 1 litro, né? 2 mol por litro. 352 gramas, 1 litro, ou 1000 ml. Quanto que a gente viu que a gente vai precisar? É só 150? Não, se eu fizer só o 150, eu não vou ter o suficiente para diluir as outras. Por isso que a gente fez as diluições. A gente chegou à conclusão que o melhor é fazer 500. Então, 500 ml. X. Quanto que vai dar esse X? 176 gramas. Muito bem, vamos entender o que a gente vai fazer aqui então? Eu vou pesar 176 gramas da vitamina C, peso, pesei num becker, lavo a vidraria, faço a cama de água no becker, vou transferindo, preparo a primeira solução. Essa estando pronta, daqui eu vou pipetar a quantidade de 112, transfiro para cá e completo com o volume. Pipeto de novo, aí pipeto 75, transfiro para cá, completo o volume. Pipeto da primeira, 37,5, transfiro para cá e completo o volume. E por último, transfiro 15 ml, completo o volume. Todas vão ficar com 150 ml preparado. E aqui vai ficar com 150 mais um pouquinho que a gente fez a mais por segurança, tá? Esse é a maneira de pensar mais rápida do que você ir lá. Fazer isso aqui para cada uma delas e partir todas do zero, o cálculo pode até ser mais rápido, mas na prática, como é o que o exercício propõe, não é a maneira mais efetiva. A maneira mais efetiva é fazer diluição.